Olá pessoal, boa tarde. Voltando aqui com os nossos videozinhos falando sobre técnicas de redação, pegando dicas para escrever melhor o texto, que é possível aproveitar em época de Enem, em época de vestibular. Então vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, a gente agora vai abordar um pouco os conectivos, as conjunções, aquelas que fazem a ligação das ideias no texto, aquelas que produzem coerência, trabalhando uma ideia e outra no texto escrito. Os conectivos, eles têm a função de fazer com que o texto fique claro para o leitor. Porque às vezes está claro na nossa cabeça, obviamente. A gente pensa numa coisa e fala, nossa, sei muito, sei tudo sobre isso. Mas a pessoa que vai ler aquilo escrito no papel, que a gente colocou no papel, ela precisa de elementos que deixem a nossa ideia clara, para que ela consiga entender. E é essa a função dos conectivos. Hoje nós vamos abordar apenas 3 conectivos, porque para o vídeo não ficar longo, cansativo, então a gente vai abordar aos pouquinhos, vamos falando aos pouquinhos desses elementos para que fique mais gostoso, né, de aprender. Então vamos lá. A língua portuguesa, ela é construída de morfologia, que é onde a gente estuda as classes das palavras, verbos com verbos, substantivos com substantivos, advérbios com advérbios, conjunções com conjunções. Então, esse estudo das classes de palavras, nós damos o nome de morfologia. Depois nós temos a sintaxe, que é o estudo dos períodos, das orações, de como que se coordena tudo isso. A isso nós chamamos de sintaxe. Aí a gente vai aprender verbo, sujeito, complemento, objeto direto, objeto indireto, né? Vamos aprender isso. A esse estudo nós damos o nome de sintaxe. E também temos a semântica, que é o significado desses elementos. Então, o estudo semântico é o estudo do que aquilo significa. Qual é o significado daquela palavra? Qual é o significado da expressão? Qual é o significado daquele contexto? A isso nós damos o nome de semântica. E para a gente aprender a escrever, é necessário ter um pouco claro, né, esses 3 aspectos na cabeça da gente. E falando nisso, vamos entrar agora na questão dos conectivos. Nós vamos ver conectivos de adição, conectivos de oposição e conectivos de conclusão. Os conectivos de adição nós chamamos de conjunções aditivas. São aquelas conjunções que ligam uma ideia a outra, um período a outro, uma oração a outro, e que tem a função de somar, de juntar mesmo as 2 ideias ou as 3 ideias. Ela faz a função de ligar um ponto ao outro. O conectivo mais conhecido, que a gente utiliza mais no texto escrito, às vezes a gente utiliza mesmo sem saber que é um conectivo, mesmo a gente sem saber que é uma conjunção, a gente acaba usando a conjunção e. Veja bem, conjunção e, ela não possui acento, é só o e. Ela serve para juntar coisas, para somar coisas. Ela não pode ser escrita entre pontuação. Então, se eu digo assim, a escola é uma entidade importante na formação dos alunos e o Estado também possui funções importantes. Eu uni escola com o Estado, coloquei um e no meio para juntar as 2 ideias. Essa é a função da conjunção aditiva e. Portanto, se ela está juntando, ela não pode ser grafada entre pontuação. Ela precisa estar livre ali entre os 2 elementos que você quer somar, certo? Tem mais outras conjunções aditivas? Tem mais outras conjunções aditivas. Mas nós veremos uma listinha mais para frente em outros vídeos. Hoje, nós vamos ficar apenas com a conjunção e, que é uma conjunção aditiva e que é diferente do verbo de ligação é. O verbo de ligação, ele tem um acento. A gente escreve com um acento agudo. O verbo é,
que é o ser e estar, que é um verbo de ligação. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Esse verbo, ele precisa ter o acento para ele ter o sentido de verbo. Então, se eu escrevo o meu texto e eu troco, coloco uma conjunção aditiva no lugar de um verbo, perdeu o sentido. Se eu coloco um verbo no lugar da conjunção aditiva, perdeu o sentido também. Então é preciso ter muito claro isso para não cometer esses erros e matar o texto, destruir a sua ideia. Verbos de ligação, ser e estar, possui acento. Conjunção aditiva e não possui acento. Certo? Próximo conectivo. A gente vai falar dos conectivos que dão ideia de oposição e contraste. São vários, mas hoje a gente vai abordar especificamente um porque eu quero falar de uma diferença de classe gramatical. Como eu havia dito, as conjunções aditivas pertencem a uma classe gramatical, que é a das conjunções, e o verbo ser e estar pertence à classe dos verbos. Portanto, não dá para misturar os dois. Nos conectivos de oposição, nós temos um que é muito utilizado também, que é o conectivo mas, aquele que a gente escreve com M-A-S, né? Esse conectivo é uma conjunção adversativa e serve para dar oposição de ideias, ou seja, eu falo uma coisa e logo em seguida desfalo aquilo, não é? Ela dá uma ideia contrária àquilo que foi dito, por isso ela é chamada adversativa. Então, se eu disser assim, Pedro foi à escola todo bimestre, mas não obteve bom resultado. Pedro ir à escola todo bimestre é uma ideia positiva, mas não obter resultado vai de encontro a essa ideia, é oposição à primeira ideia. Então, é uma oração adversativa, um período adversativo da ideia de oposição, de contraste. E aí a gente utiliza o mas, o porém, o todavia, o contudo. E é muito importante também frisar que as conjunções adversativas, estas sim, devem vir após a vírgula. Elas devem ser escritas depois de uma vírgula. Percebeu? Pedro foi à escola todo bimestre, vírgula, mas não obteve bom resultado. Ponto. Então ela vem após uma vírgula, porque ela dá uma ideia contrária àquilo que já foi dito. E pertence à classe gramatical das conjunções, não é? Também temos uma palavrinha que é muito confundida com mas, que é o advérbio de intensidade mais, aquele que tem um izinho no fim, não é? Não podemos de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, confundir a posição dessas duas palavras, porque conjunção adversativa tem um sentido totalmente diferente do advérbio de intensidade. Conjunção adversativa, ela se opõe ao que foi dito. Advérbio de intensidade da ideia de quantidade, mais da ideia de quantidade, de intensidade de alguma coisa. Então eles não cabem um no lugar do outro. Se eu escrever o meu texto e colocar no lugar de um advérbio de intensidade uma conjunção adversativa, matei o meu texto. Se eu colocar um advérbio de intensidade no lugar de uma conjunção adversativa, não vai fazer sentido nenhum. Então é preciso prestar atenção nessa diferença de classe gramatical. Prestando atenção nisso, tudo vai correr maravilhosamente bem. Mas é preciso saber dessas diferenças, não é? Por último, nós temos os conectivos de conclusão. São aqueles que, para quem tem problema para terminar um texto, caem feito uma luva. São os conectivos que fazem você acabar com a conversa. Então, você está escrevendo um texto e, de repente, você fala, cheguei no meu parágrafo de conclusão, acabou a discussão, já terminei, como que eu faço? Você vai utilizar no parágrafo de conclusão os conectivos que dão ideia de finalização, de conclusão, que pode ser logo, pode ser também a fim de, né? Ou pode ser portanto.
São conectivos que fazem com que você encerre aquilo que você está falando. E depois a gente vai deixar uma listinha aqui. Mas são brilhantes para quem diz assim, eu não consigo terminar o meu texto. Eu tenho que repetir tudo que eu disse na minha conclusão. Não, de maneira nenhuma. Você vai elaborar o seu parágrafo utilizando um conectivo de conclusão. São conectivos que caíram do céu para ajudar a gente a escrever. No Enem é uma benção. No vestibular ainda mais. Na sala de aula então, hein? Nem se fala. E por hoje nós vamos ficar por aqui. Desculpem a linguagem coloquial, porque eu falo para alunos e os alunos a gente conversa de forma coloquial para não ficar algo pesado, cansativo e chato. Eu agradeço muito aqueles que estão assistindo os meus vídeos. Espero que esteja ajudando. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa aqui com a Pro. Né? Muito obrigada. E nos próximos vídeos a gente vai abordar mais peculiaridades, mais dicas, mais coisas que a gente precisa aprender sobre os conectivos e continuar daí para frente, ok? Muito obrigada a atenção de vocês, aqueles que vêm aqui ouvir um pouquinho do que eu falo, e até a próxima.